Olá, meus queridos alunos do primeiro ano, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de funções, né? Que vai agora para a função quadrática. Na primeira parte, nós vimos a função do polinomial do primeiro grau, né? Função afim, função linear, função identidade. Agora vai ser a função quadrática. Muitas coisas, e dentro de função quadrática também, a gente vai apenas revisar o que vocês já sabem. A gente vai apenas implementar algumas situações dentro da parte de função. A gente vai ver a parte de gráfico, a gente vai ver a parte de estudo do sinal, os zeros da função, a imagem da função quadrática, certo? A parábola, né? O verso da parábola foi o valor máximo, o valor mínimo. Enfim, algumas situações que a gente vai ver de função quadrática, beleza? Então, vocês peguem no material de vocês, na parte 225, nós vamos ter essa parte de função. Então, o primeiro passo que a gente vai ver aqui, pessoal, é estudo de função quadrática. Então, primeiro, lembrando que função é o y ou f de x, pode ser essa representação. Como é uma função quadrática, então, ó, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, essa é uma formazinha da equação quadrática, né? Você está se perguntando, a equação é a mesma da equação quadrada, equação de segundo grau? Sim. Só que a função é o y em função de x, mas tudo você vai trabalhar em função, em relação ao que você já sabe de equação do segundo grau, que é a equação quadrática. Então, a primeira condição para que essa função seja quadrática, esse coeficiente do x ao quadrado, o a, tem que ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, então ela deixa de ser uma função quadrática, elimina, e passa a ser a função do primeiro grau. Beleza? Então, a primeira condição para ela ser uma função quadrática, uma função polinomial do segundo grau, é que esse coeficiente x ao quadrado seja diferente de zero. Beleza? Primeira condição. Então, esses coeficientes A, B e C são da função quadrática. O A está com x ao quadrado, o B está com x e o C é o termo independente. Aí pode até aparecer valores iguais a zero, mas o A tem que ser diferente de zero. Em relação ao gráfico, gente, ó, o gráfico, vou dar só uma pincelada, mas quando eu terminar de falar todos os tópicos de função quadrática, a gente vai trabalhar especificamente de como montar o gráfico ou de como tirar a função, a nomenclatura da função no gráfico que ele já vai expor para vocês. Primeiro, eu só vou botar para vocês uma situação bem simples. O gráfico, ó, esse A e vai dizer como é que vai ser o gráfico. Ele não é uma reta, porque é do segundo grau, então vai ser uma parábola. Então, o gráfico já sabemos que vai ser uma parábola, não é isso? Ó. Uma parábola. E essa parábola vai ter uma cavidade voltada para cima ou para baixo. Então, quando o meu A for positivo, o S de x ao quadrado for positivo, a parábola vai ser voltada para cima. Quando o meu A for negativo, então a cavidade vai ser voltada para baixo. Nesse caso aqui, ó, a função ela é crescente, ela é dita crescente. E a minha função ela é decrescente, beleza? Então, vou ter dois casos, função crescente, o do A é positivo, a cavidade da parábola voltada para cima, boquinha ou U, e decrescente, quando o A for negativo, a cavidade voltada para baixo, certo? Então, para cima ou para baixo. Então, início do gráfico, vou passar só isso aqui para vocês, beleza? Mais na frente, a gente vai expor todas as situações de gráfico, de como a gente colocar o gráfico, enfim. Nós vamos ter agora aqui o zero raiz de uma função, certo? Ó. Independente de qual seja a função, o zero ou raiz da função, porque zeros, e lá na outra era só zero ou raiz, no singular. E como é do segundo grau, a gente vai ter duas raízes, beleza, gente? Quando tiver raiz. Lá no primeiro grau só vai ter uma raiz. Então, quando ele fala zero ou raiz da função, então a gente vai ter duas raízes. Então, é o seguinte, ó, para nós encontrarmos zeros do raiz da função, é o valor de x e torna a função nula, igual a zero. Então, o primeiro passo é você pegar a função, ó, como eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, toda vez que ele te pedir as raízes ou zero, você vai pegar essa equação aí, ó, a função, e vai igualar ela quanto? A zero. Pronto. Igualou a zero, você vai resolver como se fosse a equação do segundo grau. Na verdade, ela é uma equação do segundo grau. Fazendo o delta, lembra do delta? B ao quadrado menos 4ac. Depois, se fizer o delta, você vai fazer basta, que é o x, né? Ó, menos o b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Aí você vai ter o x' e o x do linha. O x' menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o x do linha é o x2
menos o b, menos delta sobre 2a. Então, quando ele pedir esse zero raiz da função, simplesmente você pegar a equação, falar zero e encontrar o delta e suas raízes. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho uma função polinomial y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, quando ele pediu o zero raiz da função, você vai pegar x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Aí você vai tirar o valor do a, b e c. O a, o b, c. O a é o coeficiente de x ao quadrado, 1. O b tem o coeficiente de x e o c é o termo dependente. Lembrando, eu expliquei aquele macete. Mentalmente dá para a gente fazer pela soma e pelo produto. Vamos fazer aqui pelo delta. Delta. B ao quadrado. Então, b ao quadrado, ó, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, 1, vezes o C, 6. Delta vai dar 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. Delta aqui vai dar quanto? Vai dar o ronco do puro. Fazendo basta agora, ó, menos o B é menos 5, ó, menos o B. Menos o menos vai dar mais 5, mais ou menos. Raiz de delta, o delta não é 1, raiz de 1 é 1. Sobre 2A, 2 vezes 1, 2. Aí você faz o x' e x dualinha. Então, 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. X dualinha, 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2. Então, minha solução aí é na ordem crescente, 2 e 3. Então, esses são os zeros da raiz da função. Então, se eu pegar 2 e substituir na função, ela vai zerar. Se eu pegar o 3 e substituir na função, também ela vai zerar. Por isso é chamado zero ou raiz da função. Agora, a gente vai fazer um pequeno estudozinho em relação ao discriminante, ao delta. Beleza? Então, em relação ao delta, a gente vai fazer uma partezinha sobre o estudo dele. Então, pegou aí, né, gente, essa parte aí? Então, vamos pegar bem aqui, ó. Umas observações que a gente vai ter que fazer em relação ao delta. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando dentro dos conjuntos dos reais. Ó, nós temos duas situações. Quando delta D é maior do que zero, se estiver resolvendo. Quando delta D é maior do que zero, ó, a raiz vai ter, possui duas raízes reais diferentes. Beleza? Ó? O outro. Nesse caso aqui, ó, nesse caso, o gráfico, a parábola, ela vai tocar em dois pontos em X distintos. Então, como se tivesse aqui, ó, ela vai tocar em dois pontos diferentes. Ó. Ou para cima, a gente vai ter aqui, ó, o X', X2', ou pode ser para baixo. X', X2'. Quando delta D igual a zero, possui duas raízes também. Reais, são que iguais. Beleza? Ó, duas raízes reais iguais. Então, nesse caso, e as duas raízes reais iguais, muita gente confunde assim, vai ter uma raiz. Não, são duas. A equação de segundo grau. Mesma situação, nesse gráfico aqui, ó, o gráfico vai tocar apenas em um ponto. Ó. E nesse ponto aqui, ó, o x' é igual ao x2'. Ou para cima, ou para baixo. Ó. X' é igual ao x2'. Nesse caso aqui, por que essa concavidade? Porque aqui, ó, o A ele é positivo. O A ele é o quê? Negativo. O A negativo é positivo. E por último, a gente vai ter o quê? O delta menor do que zero. Então, nesse caso, e não possui raízes reais. Viu, gente? Não possui raízes reais. Mas possui raízes, só que é complexo. É um estudo que a gente vai ver depois. Então, nesse caso aqui, ó, o gráfico ele não toca no eixo X. Ó, ou é para cima, ou é para baixo, mas não toca no eixo X. Então, em relação ao gráfico, você já sabe, pelo delta, se ele der positivo, toca duas vezes no gráfico. X' diferente de x'. Tem duas raízes reais diferentes. Se ele der igual a zero, toca apenas em um ponto no x. X' igual a x'. E se ele der diferente, se ele der menor do que zero, ele não toca no eixo x. Ele não vai possuir raízes reais. Beleza? Além disso, nós vamos ter que saber também o vértice da parábola e o estudo dos sinais. Então, vamos aqui, ó. Se dá para ver aqui. O vértice da parábola. Então, o vértice da parábola, gente, ó. Ó, o vértice da parábola. Então, quando você tiver um gráfico, independente se é para cima ou para baixo, eu vou botar um gráfico desse tipo aqui, ó. Então, bem, ó, a gente vai ter esse ponto aqui, ó, é do y, chamado y do vértice, e vai ter esse ponto aqui, e vai ser o x do vértice. Então, são as coordenadas do vértice da parábola. Então, o x e o y, mas é do vértice.
Então, quando você for calcular o x do vértice, já que a função é quadrática, ó, já que minha função é quadrática, f de x igual a x mais bx mais c mais ao quadrado, né? Ó. Então, nesse caso, ó, o x do vértice vai dar menos o b sobre 2a. E o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Então, tá aí as coordenadas do vértice. É o x e o y. São as duas equações matemáticas que nós vamos utilizar. O x do vértice, menos b sobre 2a. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, o vértice da parábola vai ser em o x e o y. Então, quando ele der uma função quadrática e pedir as coordenadas do vértice, é o x do vértice e o y do vértice. Aí onde entra um detalhe, quando ele falou de valor máximo ou valor mínimo, beleza? Aí onde a gente vai ver já essa situação aí, ó. Então, deixa eu apagar aqui. Ó, observe muito essa dica aqui, gente. Então, quando ele falar a palavrazinha valor máximo ou valor mínimo. Valor máximo e valor mínimo. Olha um detalhe aqui, ó. Quando eu tenho um gráfico onde, deixa eu botar aqui, onde a parábola dele é voltada para baixo e para cima, onde vai ser especificado esse valor máximo e esse valor mínimo. Vou botar aqui dois exemplos aqui, ó. Eu vou ter esse gráfico só para vocês terem uma noçãozinha aqui, ó. E vou ter o outro, tem isso aqui, ó. Então, pronto. Nesse caso aqui, onde meu A é negativo e a gravidade é voltada para baixo, ó, o valor máximo está aqui, ó. Esse é o valor máximo, é o y do vértice, ó. Beleza? Quando o meu A for positivo e a gravidade é voltada para cima, ele está a parte lá embaixo, ó. Esse aqui vai ser meu E, meu valor mínimo. Então, aqui vai ser o mínimo, aqui vai ser o máximo. Então, só vai ser valor máximo se o A é menor do que zero. O A é negativo, com gravidade voltada para baixo. Está lá o valor máximo. Só vai ter valor mínimo se o A for positivo, com gravidade voltada para cima. Ó. Então, aqui é o valor mínimo. Agora, observe uma coisa. Isso, quando ele usar a palavra valor. Quando ele usar a palavra valor máximo ou valor mínimo, você vai trabalhar com o Y do vértice. Certo? Ó. Então, para esse caso, ele especificou valor máximo mínimo, é o Y do vértice. Vai ser quanto? Menos delta sobre 4A. Beleza? Mas se ele me der um problema e me der uma função quadrática, ele fala, por exemplo, ele me dá a função do custo de produção de brinquedos, por exemplo. O custo de produção, vamos supor, ele me dá a função nesse, ó, o custo 6x igual, aí bota aí menos 2x ao quadrado mais 40x menos 120. Pronto, aí, ó, 120. Então, ele está me dando o custo de produção, beleza? O custo de produção de determinados brinquedos, onde ele fala que o C é o custo e X é a quantidade de brinquedos fabricados. Beleza. Agora, onde vem a palavra máximo e mínimo? Se ele pedir qual seria o custo máximo ou o custo mínimo. Nesse caso, um é menos, a parábola é voltada para baixo. Então, vai ser valor máximo. Ser máximo. Então, nada ele vai te pedir de mínimo aqui, tudo é máximo. Então, se ele pedir o custo máximo, é o C é o Y. Então, você vai encontrar o Y do vértice. Se ele me pedir qual é a quantidade de brinquedo máximo fabricado, o número de brinquedos máximo fabricado, brinquedo é o X. Então, como ele usou a palavra máximo, é o X do vértice que você vai encontrar. Então, veja bem, quando ele usar só a palavra valor máximo, valor mínimo, você não tem dúvida, é o Y do vértice, menos delta sobre 4A, morreu. Mas quando ele me der um problema contextualizado, por exemplo, uma altura, uma massa em função do tempo, uma massa em função de uma certa quantidade de produto, ele está acrescentando um custo da fabricação de brinquedo na determinada fábrica. Então, onde ele vai dizer, o X é o número de brinquedo e C é um custo. Um exemplo que eu estou dando. Então, se ele pedir lá na questão, aí ele vai falar a palavra máximo no final. Qual é o número de brinquedo máximo fabricado? O número de brinquedo. Então, o X, ele usou a palavra máximo, você vai encontrar em o X do vértice. Ele está pedindo é o brinquedo, é o X. Mas se ele pedir qual é o custo máximo, então C é o custo,
é o Y. Então, o Y do vértice você vai encontrar. Então, nessas questões contextualizadas, por usar a palavra máximo ou mínimo, você vai ter que... Pois é, ele me dá um volume em litros, por exemplo, determinada vazão aí. Aí ele bota aí 4x ao quadrado, 4L ao quadrado, bota aí 4L ao quadrado menos 700, por exemplo. Aí tá aí, ó. Então ele está me dando o volume de litro em função do tempo, certo? Ó, aí ele vai dizer o V é o volume da vazão de determinado recipiente e T vai ser o tempo. Então, nesse caso, e como A é positivo, a cavidade voltada vai ser o E, valor mínimo. Né? Então, ele só vai te pedir alguma coisa de mínimo. Então, se ele pedir qual é o volume mínimo, então você já sabe, volume é o Y. Então, você vai encontrar o Y no vértice. Você joga na formazinha do Y do vértice, encontra. Se ele pedir qual é o tempo mínimo, se ele falar o tempo mínimo, o tempo é o X. Então, você vai encontrar o X do vértice. Beleza, certo? Então, simples, né? Ó. Então, quando ele falar essa palavra máximo e mínimo, você tem que estar atento à função quadrática. Aí você vai encontrar. Então, o vértice da parábola é isso aí. É o X do vértice e o Y do vértice. Vamos passar agora para a parte da imagem. Ó, a imagem de uma função quadrática, gente, ela está relacionada com o valor também do vértice da parábola. Beleza? Ó. Só que a imagem tem uma dicazinha, você vai ter que estar atento a ela. Por exemplo, aqui, ó, se eu tiver aqui, ó, uma parábola voltada aqui para cima e outra aqui voltada para baixo. Então, a imagem vai ter aí, ó, é todo esse valor de y. A imagem é o valor de y. Nesse, ó, então a imagem é tudo aqui, ó, do grafo para cima, ó, até o infinito. E vai ser daí até o infinito. Ó. Vai ser do y, do vértice, até o menos infinito, para baixo. E vai ser do y do vértice até o mais infinito, que é para cima. Mais uma dica interessante para você trabalhar essa parte da imagem. Ó, imagem da função quadrática. Ó, a imagem da função quadrática, você vai olhar pelo valor do A. Se o A for maior do que zero. Então, minha imagem vai ser, ó, y pertence aos reais, tal, e o y é maior ou igual que o y do vértice. Essa vai ser a nomenclatura que você vai colocar. Ou, quando A for menor do que zero, a minha imagem é igual. Y pertence aos reais, tal, e o y ele é menor ou igual que o y do vértice. Então, todo jeito você vai ter que calcular o vértice da parábola. Ou você pode dar por intervalo. Imagem. Quando A for maior do que zero, então vai ser em, ó, você vai pegar a imagem que vai ser fechada no y do vértice até o mais infinito aberto. Quando for o A menor do que zero, que é para baixo, a minha imagem vai ser vai ser do menos infinito até o y do vértice fechado. Então, por exemplo, aqui, ó, calcula a imagem. Pronto, então vai botar aqui, ó, y do vértice, vamos botar menos x ao quadrado menos 4x mais 2, certo? Letra A. Letra B, f de x, perdão. Letra B, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 6. Pronto. Vamos calcular o conjunto imagem. Então, o conjunto imagem na primeira, nós temos aqui, ó, a imagem. Como a imagem, vamos ter que encontrar o y do vértice. Então, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Primeiro delta, né? Delta b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta vai dar quanto? 16 mais 8. Delta e vai dar 24. Então, o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Menos o delta, 24. 4 vezes o a é quanto? Menos 1. Y do vértice vai dar menos 24 por menos 4 vai dar quanto? 6. Pronto, aí você vai botar, ó. Imagem é igual. Y pertence aos reais. Tal, e como o meu A é negativo, ó, é negativo, ó, vai ser isso aqui, ó. O Y é menor ou igual do que o valor que você encontrou. É quanto? 6, ó. Só fazer isso aí, ó. Certo? Ou seja, se você fosse montar esse gráfico, você ia ter isso aí, ó. Ó, como o A é negativo, ó, ia ser isso aqui, ó. Ia dar bem aqui, ó, no 6. Então, a imagem vai ser tudo isso aqui, ó. Então, qual seria a minha imagem? Imagem seria quanto? Fechado no 6, para baixo, até o menos infinito aberto. Seria esse outro intervalo. Beleza? Nesse outro aqui, ó, vamos fazer o delta.
B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta vai dar 16 menos 24. Delta I vai dar quanto? Menos 8. Não é isso? Ó? Então, y do vértice menos o delta sobre 4A. Y do vértice menos o delta menos o menos mais 8. 4 vezes o A é 1. Y do vértice vai dar quanto? 2. Como o meu A é positivo, então vai ser o Y maior do que o Y do vértice. Y pertence aos reais, tal E, certo? Vou botar bem aqui, mais nítido. Ó, Y pertence aos reais, tal E, o Y vai estar aí, ó, menor ou igual do que 2. Esse vai ser meu conjunto imagem. Então, para isso, você tem que saber essas duas regrazinhas. Então, quando A é maior do que 0, o Y é maior ou igual do que o Y do vértice. Quando A é menor do que 0, ele também vai ser menor ou igual do que o Y do vértice, você vai encontrar. Para mim encontrar o Y do vértice, eu tenho que saber o delta. Descobrir o delta, joga na fórmula. Descobrir o delta, joga na fórmula, você acha o Y do vértice. Beleza? Então, essa parte da imagem, você tem que saber aquela regrazinha ali relacionada ao Y do vértice para poder dar a imagem. Falta mais uma parte aí, o estudo do sinal, viu, gente? Esse valor máximo, esse valor mínimo, eu falei para vocês, ressaltando aí, ó. Deixa eu ver aqui. Coordenada do vértice, vértice da parábola. Ó, máximos e mínimo. Mas quando ele falar valor máximo e mínimo, é o Y do vértice. Quando ele falar para valor, beleza? Ora, quando ele me dá uma questão contextualizada, ele me dá duas situações, né? Deu um exemplo do custo em função do número de brinquedos. Aí você tem que estar atento quando ele pedir esse valor, essa situação de máximo e mínimo. Se ele vai pedir o custo máximo ou vai pedir o número de brinquedos mínimo, certo? Mas esse máximo e mínimo aí, ó, vai ser sempre o Y do vértice, ó, só o valor máximo. Então, quando ele pedir valor, ó, valor mínimo, Y do vértice. Outra e valor, falar valor máximo, o Y do vértice. Os dois são Y do vértice, beleza? Vamos agora para o estudo dos sinais. Esse estudo de sinais aí também é importante a gente fazer para até montar o gráfico de uma função. Eu vou explicar um método bem mais simples também, prático, mais ágil, viu? Estudo dos sinais. Então, vamos aqui, ó, o estudo dos sinais. Então, como já foi dito para vocês, eu falei o seguinte, um estudo rapidinho, ó. Quando o meu delta for maior do que 0, quando o delta for igual a 0 e quando o delta for menor do que 0. Beleza? Então, tá aqui, ó. Como já foi dito, a gente vai levar em consideração não a parábola. Tá aqui, ó. Então, o estudo de sinais, a gente vai levar três em consideração: o delta maior do que 0, delta menor do que 0 e delta igual a 0. O A, você vai ver o seguinte, quando o A for positivo, a parábola é para cima, não é isso? Com cavidade voltada para cima, A negativo para baixo. Não vou levar em consideração o A. Mas é o seguinte, quando o delta for maior do que 0, a gente vai ter duas raízes reais diferentes. Então, vou ter aqui, ó, o x', vou ter x'. Então, a parábola é para cima ou para baixo, tanto faz. Você vai ter o seguinte, ó, sempre do lado e de fora é o mesmo sinal de A. E dentro é o contrário de A. Então, você vai olhar para o A. Se o A for positivo, é mais e mais. Se for negativo, menos. Quando o delta for igual a 0, eu vou ter, o A vai tocar apenas em um ponto, ou seja, o x' é igual ao x', ó. Só toca em um ponto. Então, dos dois lados, é o mesmo sinal de A, ó. Não tem um contrário. E quando o delta é menor do que 0, ele não toca no eixo x. Então, ele vai ser o mesmo sinal de A. Não vai ter parábola. Assim, ó, por exemplo, se a minha cavidade for voltada para cima, né, ó, então vai ter o x', x'. Então, o mesmo de A, ó, mesmo de A, mesmo de A, e vai ser o contrário de A. Então, o mesmo de A é o quê? Mais, o contrário, menos, porque o A é positivo, ó, e a parábola é para cima. Quando ele toca apenas em um ponto, para cima, o A também é positivo. Então, vai ser mesmo de A e mesmo de A. Mesmo de A é mais e mais. E quando ele não toca no eixo, é o mesmo de A. Tudo vai ser o quê? Tudo vai ser mais. A mesma coisa acontece se for o contrário, ó, se for para baixo agora, aí o A é negativo, mas continua mesmo de A, é o contrário de A.
Como é negativo, menos, menos é o quê? Mais. Se ele tocar apenas em um ponto, vai ser o mesmo, menos, menos. Se não tocar nenhum ponto, vai ser o quê? Tudo menos. Então é só lembrar, ó, se for para cima é mais, mais, menos, mais, mais, se tocar só em um ponto, se não tocar nenhum ponto, tudo mais. Se for para baixo, menos, menos, mais, tudo menos, ou tudo menos aqui também, ó. Isso vai depender do delta. Então é só você lembrar, mesmo de A e contrário de A, quando ele toca em dois pontos, ó, mesmo de A e contrário, o A é positivo, o contrário é negativo, o A é negativo, o contrário é positivo. O A é menor do que zero, que a parada é para baixo, ó. Se é para baixo é menor do que zero. Tocou em apenas um ponto e tocou em nenhum dos pontos, beleza? Agora sim, vou fazer um exemplo de como a gente faz fazer o esboço do gráfico. E geralmente vocês aprenderam a fazer o esboço do gráfico, você montar uma tabela. Nessa tabela, o que você faz? Você atribui valores para x, os valores de y, esboça o gráfico, não é isso? E não, eu vou fazer, pelo que vocês já aprenderam, pelos zeros das raízes e pelo o vértice da parábola. Basta você saber as raízes e o vértice da parábola, beleza? As raízes da função e o vértice da parábola. Então, gráfico. Então, vamos lá, ó. Gráfico. Então, vou botar uma função i f de x igual, vamos botar ix ao quadrado menos 5x mais 6. Acabei de fazer um exemplo desse aqui. Então, o primeiro passo que a gente vai estar fazendo para fazer o gráfico é você fazer o delta. Faz o delta, faz os zeros da função. Então, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. E vai dar 25 menos 24, delta vai dar 1. Fazendo basta, menos o b, menos, mais 5, mais ou menos raiz de delta, 1 sobre 2a, 2 vezes 1, 2. X', x2'. X', 5 mais 1, 6 por 2 vai dar 3. 5 menos 1, 4 por 2 vai dar 2. Então tá aí, ó, os zeros, já 2 e 3. O outro passo, o segundo passo, você vai fazer o quê? O vértice. Certo? Ó. Só os zeros da função e o vértice da parábola já é o suficiente para vocês esboçar o gráfico. X do vértice menos o b sobre 2a. Então, vamos lá. Menos o b é menos 5. Menos vai dar mais 5. 2 vezes a 1 e vai dar 5 sobre 2. É 2,5. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Menos. O delta deu quanto delta? Deu 1. 4 vezes o a vezes 1. E vai dar quanto? Menos 1 quarto. Se você quisesse fazer mais rápido o y do vértice, é só pegar o x do vértice e substituir na função. Você já encontra o y do vértice. Mas vamos lá. Vamos fazer o gráfico aqui agora. Ó. Montando aqui o gráfico, você vai ter o seguinte. Ó. Você vai botar as raízes ao zero da função, são 2 e 3. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 e 2 e 3. Você vai botar o vértice da parábola em 5, x é 5 sobre 2. 5 sobre 2 é 2,5. Está bem aqui, ó. E os vértices, menos 1 quarto embaixo. Ó, então tá aqui, ó. Menos 1 quarto é o y do vértice. E vai dar quanto? 5 sobre 2. Vai dar 5 sobre 2 é o x do vértice. E por último, como já falo para vocês lá na função afim, todo gráfico ele passa no eixo y no termo independente. Qual é o termo independente? 6. Então você vai botar 6, ó, 6 no y. Aqui, ó. Então o gráfico ele vai passar I, vai passar nas raízes, passa no vértice e passa aqui, ó. Então tá aqui, ó. 3 vem embaixo, vem. Então tá aí, ó. Esse vai ser o gráfico esboçado pela função quadrática. Beleza? Então tá aí, gente. Então, esses estudos, nós já estamos vendo função quadrática, ela é muito bom, porque aí muitas questões contextualizadas de funções, especificamente função quadrática também. Tem muito fácil de contextualizar esse tipo de função, viu? Então, dão uma analisada aí, vocês não entenderem, depois passem para mim, para a gente retomar novamente, viu? Tente fazer as questões, eu vou deixar para fazer na próxima aula praticando, algumas atividades desenvolvendo habilidade, competência, para a gente já aprimorar. Mas, enquanto isso, vocês dão uma revisada nesse conteúdo e tentem ver o que vocês não assimilaram, beleza? Então, nossa aula vai ficar por aqui hoje. Um abraço a todos vocês, até a próxima, um beijo para todos, viu? Saudade, gente. Abração.